Estamos começando mais um Papo Reto. Isso aí, temos feito a diferença na nossa cidade. Aliás, um podcast à frente do seu tempo. Quero agradecer muito a todos vocês que têm entrado, participado, mandaram suas mensagens, compartilhado. Aliás, por favor, compartilhe. Vamos fazer um grande movimento, sabe? O que a nossa região precisa é de um veículo de comunicação como esse que nós estamos criando aqui, onde você tem a participação. Aliás, você já pode, olha lá, tá vendo, Rose? Tô brincando. Você pode mandar o seu comentário e a sua pergunta, porque hoje nós estamos com uma celebridade do mundo político da cidade de Osasco. É meu amigo, então eu fico muito à vontade para apresentar. Aqui é Gelson Lima ou Gelson de Lima? Gelson Lima. Gelson Lima. Meu nome é Gelson Aparecido de Lima. Ah, bom, então a pessoa que escreveu certo. Tô brincando, vamos lá. Gelson Lima. Nasceu em Osasco, é casado, logo de cara, hein? É casado com a jornalista Emília Cordeiro. Foi ela que escreveu, né? Sem o seu dúvida, currículo. Sem dúvida. Pai de 4 filhos, Guilherme, Gustavo, João Gabriel e Júlia, certinho? Certinho. Formado em Economia pela FEAL, Faculdade de Ciências Econômicas Administrativas de Osasco, trabalhou na CETESB, onde presidiu a Associação de Funcionários da CETESB e CRF, Conselho de Representantes dos Funcionários. Ali a gente começa a ver o envolvimento político, né? Ali na CETESB. Foi diretor da... Só nome difícil, ó. É a CETESB. Agora é Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Foi diretor. Foi titular das Secretarias Municipais de Osasco, Secretaria de Governo, Comunicação, Saúde, Assistência Social, Indústria, Comércio e Abastecimento, na Prefeitura, na época, desde 2005 até 2016. Gestão do Emídio, não é isso? Isso. E do Lapas também. Emílio Lapas. Em janeiro de 2017, assumiu novamente a Secretaria de Governo em Osasco. Em março de 2019, assumiu a subprefeitura da Casa Verde Cachoeirinha, em São Paulo. Também assumiu a presidência da Prodan, empresa de tecnologia da informação e comunicação do município de São Paulo, em dezembro de 2019. Voltou à administração pública em janeiro de 2021, assumindo o cargo de secretário do Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura de Osasco. Além de ser o presidente e coordenador do Podemos e também empresário do Cabanha. Aliás, Cabanha mesmo? Isso. Onde tem a melhor carne de Osasco, mas disparado. Restaurante argentino, melhor carne, bifian, chouriço e outros mais. Eu já tive o privilégio de conhecer. Aliás, e além de tudo, o melhor vinho da região. Gelson Lima, grande meu amigo. Prazer ter você aqui hoje. Li tudo isso aqui, mas é muito mais do que eu li do seu currículo. Você é uma pessoa muito especial, muito minha amiga, e para mim é um privilégio ter você aqui. Tudo jóia? Reinaldo, depois da apresentação e depois da propaganda do restaurante, já posso ir embora. Pode. Não, pode não, pô. Tem muita pergunta aqui ainda, meu irmão. Tem muita pergunta aqui ainda. Não, mas deixa eu... Primeiro... Quem é o Gelson Lima? Quem é você? Já respondo, mas deixa eu primeiro agradecer você pelo convite, dizer que nós somos amigos já há muitos anos. Eu era um dos entusiastas de dizer para você que você devia voltar para um canal, seja uma live ou um programa Isso é verdade. bem estruturado como este. Isso é verdade. Você é um grande comunicador. Obrigado. E a gente sente falta de você entrevistando as pessoas. E agora nesse novo formato, porque não é nem de oposição, nem de situação. Então isso te dá muita flexibilidade para você receber quem você quiser, fazer a pergunta que você quiser da forma mais livre. Tá preparado hoje, Gelson? Tá preparado para as perguntas? Mais do que preparado. Você fez uma pergunta de imediato aí, que é quem é o Gelson? Isso, quem é o Gelson? Mas você pode também falar ali, olhando na câmera da verdade, ali a gente brinca. Mas pode olhar para mim também, vai. Mas, você é um cara que chama atenção, então às vezes Pô, o que me falta. Mas veja, Reinaldo, eu costumo dizer que eu sou um sonhador. Eu comecei
trabalhar aos 9 anos de idade como engraxate, depois fiz carreto na feira, depois... As pessoas não sabem o que é carreto, né? Carreto era um caixote com 2 rolemãs, a gente ficava na ponta da feira, esperando as senhorinhas, os senhorzinhos com a compra pesada, e a gente levava até a casa da pessoa e recebia lá uma gorjeta por isso. Depois eu fui balconista, fui chapeiro, e aos 14 anos eu entrei na CETESB como mensageiro. Lá eu fiquei 25 anos e lá me despertou para a política. Depois disso, não está aí, mas eu fui assessor parlamentar também. E, portanto, eu me filiei a um partido político com 19 anos de idade. Fiquei 27 anos nesse partido. Portanto, desde os 19 anos de idade que eu milito partidariamente. Os caras estão falando que eu gosto muito do PT, do Emílio. Esse partido que você está falando é o PT, né? Eu fiquei quase 3 décadas no PT, tenho orgulho dessa passagem, não escondo meu passado, muito pelo contrário, me orgulho dele. E hoje estou presidindo, né? Eu sou presidente municipal do Podemos, um partido que me dá total liberdade, né? Não é um partido que se identifica do ponto de vista ideológico nem da direita, nem da esquerda, o que permite a gente abraçar todas as lutas. Estamos aqui no Papo Reto com o Gelson Lima, um programa especialíssimo, você fala bem articulado, trouxe a sua esposa, né? Tá de olho em você aqui, né? Pô, eu achei muito legal. Se fosse a minha, ela ia escrever a mesma coisa, viu? Casado. Mas Renato, deixa eu te contar uma passagem. Conte, vamos lá. Você sabe que a Emília foi me visitar na primeira semana lá na secretaria? E é uma secretaria que tem muitas jovens e também meninas muito jovens. No dia seguinte, ela chegou lá com uma sacolinha com umas 10 fotos de família. Eu falei, o que é isso, Emília? Não, as pessoas não sabem que você é casado. E foi distribuído para tudo quanto é lugar. Eu falei, Emília, as pessoas sabem, elas entram no Facebook da gente, no Instagram. Não, mas tá certo, Emília, você tá certa. Marcação tem que ser cerrada mesmo, viu? Porque... eu vejo... Aliás... eu nunca visitei tanto um secretário quanto quando a gente visitar. Todo mundo vem perguntar se eu estou trabalhando na... muita gente. Eu falei, não estou trabalhando não, o Gelson é meu amigo. E aí o Alessandro Leite sempre fala assim, você é o assessor do Gelson, meu amigo. Tá levando gente direto lá, né? Aliás, tá aqui uma galera. Daqui a pouco eu quero mostrar desse pessoal da técnica aqui, pessoal especial. Vou falar hoje, eu não tinha falado aqui na TV Barueri, pessoal especialíssimo. Depois a gente vai mostrar, temos um auditório aqui para ver você aqui hoje, viu? Né, Pepo? Mas o Reinaldo é meu assessor principal. Fala que não, hein? Fala que não. Grande Gelson, você falou um pouquinho desse lado, quem é o Gelson, onde começou a trabalhar. Mas como é que é o Gelson pai? Gosta de cozinhar? Porque eu gosto de mexer um pouquinho na cozinha. Eu gosto, mas eu gosto de cozinhar para muita gente. Porque... Para muito quanto? 10, 5, 8? Não, 20, 30, 40 pessoas. Eu sempre gostei de receber muita gente na minha casa. Isso é legal. Eu recebo gente na chácara, quando eu vou na casa de amigos. Eu adoro, sim, eu não vou falar que eu sei cozinhar, mas eu gosto de brincar na cozinha. Eu sou um pilota a churrasqueira, pilota... como você, mas eu não, eu não, eu gosto de brincar. Eu gosto... Aliás, hoje... você falou que gosta pra muita gente, eu já tô cozinhando pra minha família só, viu? Tem que cuidar... A mulher trabalha e eu tenho que ficar me virando pra cuidar da cozinha, da comida, da alimentação. Aliás, um grande beijo pra Leia, João, Pedro, Gabriel, que estão me vendo agora, com certeza. Mas vamos lá, então, gosta de cozinhar, dono de um restaurante argentino. Já almocei algumas vezes lá. Melhor carne de Osasco, já falei, eu quero ganhar um merchanzinho depois, né, Emília? Né? Você tá levando meu amigo lá, como é que é, o rapaz que canta lá? O Luí, ele cantava só gospel, agora eu tô achando legal, tá indo lá, o Luí é meu amigo, da igreja do pastor Paulão, saudoso Paulão, muitos anos, o Luí, cantava axé, ele canta axé lá também, não? Também. Manda bem no axé. Você lembra que você levou o Paulão numa reunião nossa, né? Passado alguns anos, ele... Pois é. Mas vamos lá, a cidade diz, olha bem, a cidade diz que você é um dos maiores estrategistas, articuladores políticos da nossa terra, da nossa cidade de Osasco. Esse título você carrega e com certeza muita gente comenta, já deve ter comentado com você muitas vezes. Mas então, já que você é essa pessoa, quais são os próximos passos, o futuro, quais são as estratégias que tá aí na sua mente brilhante, Gelson? Conta pra nós. Primeiro que é a bondade do povo, né? Essa coisa de estrategista, isso
os amigos... Não, os resultados, né? Ah, mas aí eu costumo brincar que eu faço pesquisa. Aí o cara que está na frente eu vou apoiar para não correr o risco de perder. Então, por isso que deu certo até aqui. Mas, assim, o que a gente está pensando para o próximo período? Primeiro, que nós vamos enfrentar uma eleição dificílima, né? Uma eleição onde o país está completamente polarizado, né? Os dois extremos fazendo uma campanha muito pesada, muito forte. E nós aqui em Osasco temos, ou aqui na região, em especial na cidade de Osasco, nós temos como objetivo, eu falo agora em nome do partido, do Podemos, de eleger 2 deputados, um federal e um estadual. O federal é a Renata Abreu, que é a presidente nacional do nosso partido, que já foi muito bem votada na última eleição. Vai estar com a gente aqui qualquer dia desse, Vai estar né? com a gente. Então. E a gente pretende ajudar na sua reeleição. E um outro candidato a estadual que ainda, né, o prefeito está avaliando entre os quadros internos quem é a pessoa que pode encampar esse projeto. Mas ele quer ganhar a eleição mesmo? Porque a gente sempre ouve isso, que o Rogério não quer que ninguém ganhe. Não, mas eu acho que dessa vez sim. Eu acho que em 2018, na eleição de deputado estadual e federal, eles só tinham 2 anos de governo, ainda tinha muita insegurança, não sabia em quem confiar, havia muita disputa interna, muitos candidatos saíram em nome do governo. Então, acho que naquele momento ele acabou ajudando todo mundo e não assumiu compromisso com absolutamente ninguém em especial. Mas dessa vez é diferente. A gente já percebe as pessoas indo procurá-lo para falar de candidaturas estaduais e ele tem sido claro com as pessoas. Olha, eu vou ter um candidato, no momento certo a gente vai fazer a discussão com as forças que compõem o governo hoje. E aí eu divulgo para a cidade. Por enquanto ele está sondando. Federal continua a Renata Abreu, então. Federal continua a Renata Abreu. Porque já foi da outra eleição, um baita trabalho. Teve mais de 30 mil votos em Osasco, 30 não é isso? mil votos em Osasco, né? Ah, então. Vamos lá, estamos aqui com o Gelson Lima e tem uma participação aqui dos internautas. Tem muita coisa ainda, viu, gente? Calma. Eu vou apertar o Gelson hoje, hein? Vou dar uma apertadinha nele. Já pode preparar isso. Coração. Brincadeira. Mas pode ir preparando aí. Sandro... Eu tenho que olhar para a câmera, eu não estou olhando para a câmera. Ah, então tá bom. Sandro Silva, Idalina, tá? A grande Idalina da saúde. Tenho saudade de você, Idalina. Marcos Valente, Gel Neres, tanta gente aqui entrando, fazendo suas perguntas. Gente, ainda vou ter alguém ao vivo aqui, sentado na mesa, para ir pegando as perguntas, né? Porque às vezes eu não leio antes, né? Tem pergunta que tem que ler antes, né? Para mim não tem problema nenhum, pode ler a pergunta se você quiser aí. O Marcos está falando aqui, ó, excelente live, tô compartilhando. A Nancy Nasser, boa noite, queridos amigos, aqui acompanhando a live de vocês, beijão gigante para vocês, jornalista, tô aprendendo, hein, Nancy? Elisângela, boa noite, Gelson Lima, gente boa. A Cleo Barçan, não sei se eu falei certo, Cleo Barçan. Yara Prado, boa noite. Bom, já estamos com 950 pessoas ao vivo. Opa, que legal. 950 pessoas ao vivo nesse momento. Márcio Milian, Reinaldo só posta foto de macarronada agora. Não, meu amigo, eu só sei fazer macarrão. O Navarro mandou um grande abraço para você antes, tá aqui com a gente. Grande amigo. Oswaldo Rodrigues, excelente secretário de Trabalho e Renda. Tanta gente aqui, mas eu tô perdendo aqui o teu controle, mas assim, vai entrando e faça as perguntas. E o Alessandro Leite, dá uma analisada, Reinaldo, pergunta tal coisa. Pra gente começar, antes de entrar definitivamente no nosso mundo em Osasco, quero fazer uma pergunta para você. Faça. O que você acha do voto impresso? Eu particularmente não tenho nada contra, mas eu acho para este momento uma bobagem. Nós temos 25 anos já de eleições por voto digital. Não houve, pelo que a gente sabe, nenhum caso fraudulento de nenhuma campanha. Então é uma bobagem, é um discurso completamente fora de hora, num momento que o Brasil está completamente acirrado. Me parece já uma desculpa para uma possível derrota daqui no ano que vem. Então, eu acho desnecessário. Eu acho que o processo eleitoral no Brasil é completamente maduro. O voto eletrônico, o voto digital é um voto auditável. Então, acho isso completamente desnecessário. Você acha que continua a polarização? PT com Bolsonaro? Vai ter
Ou tem espaço para uma terceira via? Como é que você enxerga? Eu acho que tem espaço para uma terceira via, mas nós estamos a 1 ano e meio da eleição. E o Podemos está falando em algum nome, não? O Álvaro Dias? O Podemos terá candidato, provavelmente Álvaro Dias. Ah, porque quem está o Moro, quem está meio que adotando o Moro... Não, o Moro também tem uma discussão, bastante avançada com o Podemos, mas o Moro, pela vontade expressada por ele já em algumas oportunidades, ele pretende ser candidato a senador no Paraná. É mesmo? Eu tô achando que na última hora ali vai surgir, até o Mourão estão falando que vai ser senador pelo Rio Grande do Sul, né? Mas seria um excelente, já ouvi até falar o Moro e o Mourão, né? Não, tô falando. Rima, né? Vira dupla sertaneja, né? Mas assim não seria descartar, porque eu acho que tem que ser plural, negócio de polarização. Claro que os petistas e os bolsonaristas, eles caminham a eleição para polarização. Porque fica entre nós aqui, não tem espaço para entrar uma terceira via. Mas eu acho que tinha que ser plural. O próprio Ciro Gomes tinha que dar uma decoladinha, ter aquela coisa... Eu acho interessante. Ciro Gomes, para mim, é um grande quadro. Eu acho que é um dos candidatos hoje presidenciáveis mais preparados no Brasil. O problema é que ele não sabe se ele é de esquerda, se ele é de centro, se ele é de direita, com quem ele dialoga. Então ele perdeu a confiança de todos os lados. Então é difícil emplacar uma candidatura que não escolhe lado, né? Bom, eu ia falar destemperado, mas acho que não é o caso. Eu ia falar em destempero, né? Não, destempero, a gente vive mais destemperado que o atual presidente da República não tem ninguém, né? Não, verdade. E se elegeu, então acho que esse não é o maior problema dele. E o Lula tem força ainda? Você acha que o Lula consegue? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Rapaz, assim... Não tenho dúvida. As leituras internas de pesquisas de vários institutos dizem hoje que o Lula já está no segundo turno, que a grande briga da terceira via é talvez para inviabilizar o Bolsonaro e ficar alguém da terceira via contra o Lula. E o Mourão saindo de vice, saindo do colo ali do Bolsonaro, ele pode dar uma quebrada na direita se ele se lançar candidato, ou estiver com alguém? Você acha que divide a direita com o general Mourão? Não me parece, não. Eu acho que se ele sair candidato contra o Bolsonaro, vai ter um resultado como o do Alckmin na eleição passada. E você votaria no Lula, sendo presidente do Podemos? No segundo turno? No primeiro turno nós temos compromisso, eu sou um cara disciplinado, vou votar no candidato do partido, seja ele quem for. Mas no segundo turno, entre Bolsonaro e Lula, não tenho nenhuma dúvida. Estamos aqui no Papo Reto com Gelson Lima. Muita gente participando aqui, muita gente mesmo, viu? Uma perguntinha aqui que eu ia fazer, mas já está sendo feita. Você assumiria a Secretaria da Saúde? É isso? Eu ouvi um boato aí. Eu queria falar de Osal, mas já perguntou, vamos embora, vai. Tinha um desenho parecido com esse, Reinaldo, no início do governo. Aliás, quando acabaram as eleições passadas, eu tive uma conversa com o prefeito e ele sinalizou com a possibilidade de que eu iria para a saúde. Mas aí eu acabei indo para a Secretaria do Trabalho, é uma secretaria que me desperta muito interesse, muita paixão, porque o segundo principal problema do país hoje é a geração de emprego, né? Você tem primeiro a crise sanitária, o problema da saúde, o medo que as pessoas têm de contrair o vírus, de saber se elas vão ser bem atendidas ou se não vão ser bem atendidas, se vai ter vacina para todo mundo e qual é o time dela. Mas o segundo maior problema é esse do emprego e eu particularmente me sinto bastante à vontade nessa secretaria. E se o prefeito, que é quem manda, quiser me deixar lá, eu vou me sentir muito bem em entregar um trabalho nos próximos 3 anos e meio. Porque você foi secretário da Saúde 8 anos. Então já vou emendar minha pergunta agora. 7 anos. Você foi 7 anos, né, secretário da Saúde, no governo do Emídio. Então qual é a comparação? Você enxergando hoje a saúde de Osasco, que o secretário é o Fernando, se não me engano. Isso. Desde o início, né? Do governo do Rogério já. Passou o Vido, depois passou o João de Deus e agora é o Fernando, isso, né, doutor Fernando? Qual é a comparação que você vê do seu tempo para hoje? Houveram mudanças assim? Eu acho que são coisas completamente. É difícil você comparar uma gestão com a outra, porque eu não enfrentei, por exemplo, uma pandemia com a gravidade que é a atual crise sanitária do país. Então, por um período de 1 ano e meio praticamente, os serviços quase que todos ficaram interrompidos, né? Eles já vinham com dificuldades e agravou.
Então, mais um enfrentamento à pandemia, que foi feito pelo nosso prefeito, foi feito com muita altivez, com muita capacidade. Eu acho que isso que fez com que ele deslanchasse na campanha à reeleição. Do Rogério? Então, a saúde, que sempre foi algoz de todas as cidades, desta vez ela também ajudou a eleger. É mesmo, Gelson? Você acredita nisso mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Rapaz, a gente ouviu tanto, as pessoas falando nas ruas. É que as ruas... Você é um homem técnico, você é um cara que lê... Aliás, você falou pra mim diversas vezes sobre as pesquisas, né? Mas não era o que as ruas falavam, viu? Mas o homem ganhou com 60%, eu vou fazer o quê? Eu tenho que ficar quieto, não posso falar nada. E quando alguém reclama da saúde pra mim, eu falo assim, gente, não reclame, o cara ganhou no primeiro turno, não é pra falar nada, tá? Ganhou com 60%, deve estar tudo uma maravilha. Reinaldo, por que eu sou um cara que adoro pesquisas e faço pesquisa para uma opção de situações? Porque a gente se engana com as pessoas que estão no nosso entorno. E as pessoas, elas olham uma autoridade, elas mais ou menos visualizam qual é o espectro dela, se é candidato, com quem está concorrendo, e passa a falar aquilo que a gente quer ouvir. Eu fui candidato em 2018. A impressão que eu tinha é que eu ia ter 200 mil votos. Porque... Eu já tive essa sensação também, viu? É isso mesmo, as pessoas enganam a gente. Pô, meu, você trouxe o Rogério aqui, meu. Você tá de brincadeira? No meu programa, Rogério... Ah, não, pô. Depois vamos falar do jornalzinho do Pó. O cara trouxe o Rogério aqui no meu programa. Nosso prefeito, pô. Nosso glorioso prefeito. Hã? Nosso glorioso prefeito. Tá? Pô, já que você tá falando de deputado, ó, tem uma pergunta aqui que estão. Ainda bem que agora. A Cleo que trouxe pra mim? Quem anotou aqui? Ah, isso, bom, aí sim, pode anotar as perguntinhas e mandar pra mim. Acho que é isso, Connect Medical. Então faz uma pergunta. Você vem deputado estadual? Eu? É, o Gelson. Não. O Gelson vem para deputado estadual? Não vem. Não. Certeza? Absoluta. Por quê? Você ficou traumatizado? Fiquei traumatizado. Eu fiquei tão traumatizado com a eleição de 2018 que eu quase abandonei a política. Você sabe, posso falar? Sensação de um amigo. Você sabe pode que... falar. Não, eu vi você muito abatido, cara. Você se abateu muito com aquele resultado. A cidade falava que você era o candidato do Rogério, cara. Eu também achei. Não foi? Não foi. Porque assim... Por que será? E por que a minha decepção foi muito grande? Porque, veja, eu sempre fui um cara de bastidores. Comecei a militar conforme a gente já conversou aqui, com 19 anos de idade. Então faz mais de 30 anos que eu estou na militância política. Quando eu saí em 2018, eu acreditava que eu tinha todas as condições para a disputa. Eu era do partido do prefeito, secretário de governo. Posso falar uma coisa que você não vai falar? Eu vi você ali coordenando a campanha do Rogério, levando no peito aquela coordenação que no começo, no primeiro turno, não tinha ninguém. Eram algumas pessoas. Não, tinha um grupo. Não, tinha um grupo, mas depois, tinha a claro. equipe do Francisco Rossi, tinha uma equipe dele que, não, mas você que carregou no vinha, peito vinha aquilo lá. com ele de 2 mandatos de vereador. Acho que ele tinha... meritocracia. Como eu também acho que o Ribamar devia ser agora, pô. Você tá me colocando contra o prefeito, amanhã minha cartinha de demissão tá pronta. Mas olha só. Não, pô, fala aí. Pô. Não, mas olha só. E a minha decepção em 2018 foi muito grande, porque a minha leitura, ou a leitura que eu fiz do governo, é que nós teríamos no máximo 2 candidatos no governo. E só do Podemos na cidade saíram 6 candidatos, fora os candidatos que vieram de fora e que tiveram espaço no governo. Então foi uma eleição para mim muito difícil e passou um filme na minha vida quando apurou as urnas e eu vi o resultado. Que é o filme que é o seguinte, eu não vi meus 2 filhos mais velhos do primeiro casamento crescerem, porque a minha vida inteira foi dedicada à militância. Aí quando eu vi, falei, poxa, tudo isso que eu fiz agora para ter este resultado e de uma certa forma decepcionado com as pessoas que estavam muito próximas a mim, é evidente que eu pensei em abandonar. Eu não abandonei aquele momento a política porque é aquela velha história, né? De Deus não fecha alguma porta ou algumas portas se não abrirem outras, né? E eu conheci um anjo na minha vida que foi Renata Abreu. Renata Abreu chegou e falou, não, você não vai parar da política, você vai coordenar o meu mandato em São Paulo. Fui coordenar o mandato dela, depois fui para Casa Verde, depois ela me colocou no principal cargo do Podemos na capital, que foi presidente da Prodan. E aí eu retomei. Depois eu tentei, como boa parte da cidade sabe, organizar uma oposição ao atual prefeito. Me decepcionei com essa oposição e voltei para o prefeito num acordo que nós fizemos. Ele
foi muito transparente comigo, a gente fez uma boa leitura de todo o processo, do que tinha acontecido desde 2016. Eu me senti contemplado, ele tem honrado comigo aquilo que assumiu de compromisso até aqui, e eu estou muito feliz em fazer parte desse governo e quero ajudar no projeto, e inclusive de manutenção do projeto em 2024. Tô te apertando muito, não? Não, pode ficar à vontade. Então vamos lá, então vamos nos elogios. A vereadora Elza está assistindo a gente, um grande beijo para Elza. E ela está dizendo, grande Gelson Lima, parabéns pela sua trajetória. Parabéns, Reinaldo Mota, pela sua escolha. Grande vereadora. Essa vereadora ela vai dar muito trabalho para nós, viu? Porque ela é uma pessoa de destaque, tem uma capacidade de comunicação fantástica, faz uma leitura muito adequada do processo todo, é extremamente dedicada, vem da escola do Rogério, que é a escola de rua, escola do carisma, e essa menina vai longe, viu? Olha, a Aline Barros, com essa jornalista Aline Barros, estava assistindo, olha, eu tô vendo aqui agora, eu vou lendo, Oswaldo Rodrigues, ela falou assim, Gelson é sensacional, inteligente, politizado e geminiano, é verdade? Geminiano. Só os amigos que foi mandaram. Eu tô lendo os amigos, dos inimigos não. Vai ter uma pergunta aqui, não é de um inimigo. Pode mandar dos inimigos. Não é um inimigo, mas tem uma pergunta aqui do Roberto Carlos, o Cabelo, Roberto Carlos, jornalista. RCTV Interativa, meu amigo Roberto Carlos. É o meu amigo bolsonarista mais doente que eu conheço. Não, cara, mas ele era do PRP, agora é bom, Bom, vamos lá. Roberto Carlos está te perguntando, boa noite, amigos. O Gelson está arrependido de ter apoiado o Dr. Lindoso antes... Você já sabe, né, a pergunta. Antes de iniciar a eleição, depois do Rogério Lins, qual foi a maior liderança de Osasco que você pôde enfrentar como candidato a prefeito? Bom, não entendi. Qual a maior liderança de Osasco que pode enfrentar o candidato do prefeito nas eleições de 24? Boa. Valeu, Roberto Carlos. Primeiro, mandar um grande abraço para o meu amigo bolsonarista aí, o Roberto Carlos, uma pessoa que eu tenho grande estima, tem uma capacidade também de comunicação bastante grande. Estamos sentindo falta dele fazendo os programas dele, que tem bastante audiência. Mas dizer, Roberto Carlos, que é muito cedo para a gente fazer qualquer previsão dos próximos players ou das próximas lideranças para 2024, porque nós temos 2022. Nós precisamos fazer uma boa leitura do que vai acontecer em 2022. Algumas lideranças vão crescer, outras devem diminuir nesta eleição. E aí nós vamos ter que juntar os cacos pós 22 e 23, fazer uma leitura de quem sobrou e como é que a gente organiza a disputa em 2024. Muita gente. O Carmônio participando também aqui. Reinaldo, parabéns pelo programa. Bem acompanhado do nosso presidente do Podemos. Esse Carmônio é outro vereador esperto, viu? Secretário de Obras, foi trabalhando quietinho. Um dia ele contou a trajetória dele, a família toda dele é envolvida na política. Ele já tinha tido um resultado muito bom na eleição anterior, quando ele ainda saiu pela oposição. E dessa vez deu um show, né? Todo mundo, será? Mas esporte não elege ninguém, deu um show, se elegeu os Parabéns, vereador Carmônio. Gente nossa, hein? Valeu, parabéns. Tem muita, eu tô ficando perdido aqui, ó. Aline Mara entrando, o Gelson, João Lucas Lima. João Lucas Lima. Tá perguntando, cadê? Aqui perdi a pergunta, tá andando muito rápido. Como se avalia a gestão do Rogério Lins nos 5 primeiros? Já vamos falar sobre isso, calma. Pergunta 10. O que é a voz das ruas citada pelo Fux hoje? Você sabe? Você sabe alguma coisa? Tá perguntando aqui. Pergunta o que é a voz das ruas citada pelo Fux hoje. Eu não sei o que você sabe? Não, eu não sei. Eu sei que esse final de semana teve as manifestações pró-voto impresso. Sou favorável. Eu, pessoalmente, sou favorável. Não custa nada, pô. Qual o problema? Aquela coisa que assim... Gastar por gastar? Até... Apesar de eu achar uma bobagem, achar desnecessário do meu ponto de vista... se for para acabar com as desculpas todas, que tem o voto impresso e a gente disputa a eleição com o voto impresso, se dá mais segurança para as pessoas, melhor ainda. Eu conheci algumas pessoas que perderam a eleição em Osasco, amigos próximos, muito próximos, que, não, mas foi roubado. Então me dá uma prova de que foi roubado. Mas a urna tal não funcionou, mas isso é uma prova de que foi roubado, porque muita gente já tem voto naquela urna, então... Gelson, aqui é profissional, a gente vai dar uma pausa agora. Opa! Para os reclames, são só 10 segundos, 10, 15 segundos. Espera um pouquinho, a gente já volta aqui.
no Papo Reto, é um podcast à frente do seu tempo. Olha, compartilhe, eu peço por favor, compartilhe aí no grupo de WhatsApp, Facebook. E a gente também está subindo para o YouTube. Então, já tivemos só no YouTube do Elvis César mais de 2.000 visualizações no YouTube, que não é ao vivo no YouTube, a gente sobe. E do Emídio já está mais 1.000 e lá também de visualizações no YouTube. Por enquanto ainda nós não estamos fazendo sincronizado, mas já vamos fazer todas as principais redes, Facebook, YouTube e também o Instagram. É que o Instagram parece que a posição da câmera muda, tem uma série de dificuldades, né? Eu sei que é um prazer estar com vocês falando todas as segundas-feiras e já tem gente querendo que aumente a quantidade de programa. Deixa eu começar a ganhar, né? Um merchanzinho lá do Cabana, né? Se ele me pagar um almoço uma vez por mês, já tá bom. Cabana, melhor carne de Osasco, e ainda mais numa cidade que tem carência de à la carte, né? Não tem. São poucos. O Brasinho, olha lá, fazer um merchan do Brasinho, que é do lado ali, do Cabana, que fica ali na praça, como é que chama? Duque de Caxias, não é isso? Ali no Hospital das Damas, ali, a melhor carne de Osasco, Cabanas. E que tem um amigo meu, pode dar aqui, tranquilo, que tem um amigo meu que canta o Luiz Andrade, agora eu lembrei o sobrenome dele. Eu sei que a Elza entrou de novo aqui falando assim, você esqueceu que você foi o meu professor, tem sido uma honra trabalhar ao seu lado, tal. Vamos lá, o Emídio semana passada ele falou, o Emídio falou que o resultado que hoje, aliás ele falou que tem prefeito que hoje não somente faz inaugurações, eu achei demais, essa foi demais, de obras públicas, mas e o Rosimeire Martins? Rosimeire da Saúde, pronto. Que tem prefeito que faz inaugurações de empresas privadas. É isso mesmo que estão ouvindo. Mas é um privilégio também receber grandes empresas no nosso município. Só que ele falou que o prefeito hoje está nadando com a vinda dessas grandes empresas, principalmente do polo tecnológico, porque ele que teve um incentivo de imposto lá atrás, tal. Pergunta para você, Gelson Lima, hoje abrilhantando aqui o nosso podcast, Papo Reto, no Papo Reto mesmo aqui, não tem medo, não foge da briga não. A cidade de Osasco tem se tornado um dos principais polos tecnológicos até do Brasil. Na sua visão, isso deve-se ao plano econômico estratégico do atual governo ou dos trabalhos desenvolvidos em gestões passadas? Qual é a sua colocação sobre isso? Bom, o Emílio falou meias verdades, viu? De fato, ele tem razão quando ele disse que começou lá atrás com a grande reforma do Código Tributário que permitiu que Osasco fosse competitivo, em especial com Barueri e Santana do Parnaíba, que tinha o ISS mais baixo e que acabava atraindo todas essas empresas. Agora, tem duas outras coisas que também são fundamentais para esse sucesso. A primeira delas é a posição geográfica de Osasco. Osasco tem uma posição muito privilegiada, próximo de São Paulo, cortado por várias rodovias, rodoanel que interliga várias delas. E o prefeito, ele cria de fato um ambiente na prefeitura que é extremamente favorável. Bom, posso dar um exemplo. A semana passada ele esteve em Florianópolis, conhecendo algumas empresas e o que o prefeito fez lá para que ele pudesse trazer aqui para a cidade de Osasco. Todas as empresas que têm interesse em investir aqui na cidade são recebidas com tapete vermelho na prefeitura. Ele chama cada um dos secretários envolvidos, ele quer prioridade total. Se o problema é algum incentivo, ele vai buscar alterar a lei. Recentemente, ainda no governo do Rogério, o ISS saiu de 3 para 2 para as empresas de base tecnológica, então evidentemente que isso tem que contar também. Então o Emílio tem razão quando iniciou uma grande reforma do Código Tributário, discutindo com a cidade, com a Associação Comercial, cujo Paulo Continha era o presidente na época, e com várias outras entidades. Hoje então, não tem esse diálogo? Ou existe ainda? Existe ainda, existe, mas assim, hoje você já tem um caminho, né, das pedras. Naquela época você tinha muita dificuldade, porque tinha a história da guerra fiscal, né? Você não tinha ainda uma legislação nacional que limitava a guerra. Cada um fazia o que queria, dava o desconto de IPTU, a isenção de taxas da forma que ele achasse melhor para a sua cidade. Hoje não existe mais isso. Hoje tem uma lei que estabelece o mínimo e máximo dessa guerra fiscal que acabou.
né? E a cidade de Osasco foi se adaptando a isso e foi criando condições para que a gente chegasse no patamar que chegou. Osasco vai receber nos próximos dias mais 2 grandes empresas de base tecnológica, grandes empresas. Uma delas é a maior da América Latina. Vão ficar tudo no esqueleto do prédio novo lá, do que era para a prefeitura, não é isso? Já ouvi uma conversa, Também um dos grandes desejos do prefeito, desde o primeiro mandato, que avançou bastante esse ano agora, é revitalizar toda a área do Bonfim. Aliás, o Emílio ficou bravo com aquele negócio do prédio lá, hein? Mas o Rogério tem razão. Mas o Emílio tinha que ter ficado bravo na campanha. Não ficou bravo na campanha, agora tá bravo. Ô, Emílio, também para com isso, mano. Mas o Rogério, ele é uma pessoa de muito bom senso. Ele percebeu que não tem viabilidade econômica levar a prefeitura no custo que seria o término do prédio, o mobiliário e toda a parte de implantação da prefeitura ali. Eu acho que o mercado privado vai conseguir fazer um trabalho de revitalização muito melhor naquela região. Mas precisa de um passo, né? Precisa. Aliás, é uma vergonha aqueles banheiros ali do passo municipal ali da prefeitura. É uma vergonha. Aquilo ali, banheiros, não vou falar nenhuma coisa. Eu defendo algo que tem sido discutido internamente, que é a transferência da prefeitura para um outro espaço físico nesse momento, derruba ali onde está e ali constrói uma grande torre naquele local. É mais central, as pessoas já sabem onde é, faz um grande bulevar ali, Aproveita das empresas que estão vindo, faz uma parceria também. Pode. O Rogério tem pensado muito nisso. Bom, queria que você falasse um pouquinho, senão o Rogério vai ficar bravo, você não vai falar da secretaria que você hoje... Secretaria, né? Que é CETRI, é isso mesmo? CETRI. Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. Acho que você falou... Falei certinho. No começo... Acho que falei errado? Não, no começo acho que inverteu um pouquinho. Quem te passou? Não. Quem passou sabe tudo, viu? Vai ser você vai apanhar em casa. Não, parece que eu tinha entendido diferente. Eu acho que... Deixa eu ler aqui. Não, tá bom. A CETRI, Secretaria do Trabalho e Renda e Emprego. Trabalho, Emprego e Renda. Isso. Fala um pouquinho. Aliás, deixa eu melhorar a pergunta. Como é que você recebeu a secretaria dos últimos secretários e como você tem visto daqui para frente o seu trabalho? Se eu falar que eu recebi a secretaria com alguma dificuldade, a atual vereadora da Câmara e do meu partido, a Elza, me mata. Mas eu estou brincando, mas para dizer o seguinte, todas as secretarias, em função, né, do enfrentamento à pandemia, estavam com seus serviços, a grande maioria deles, suspensos. Então eu peguei nessa condição, eu peguei com serviços com alguma dificuldade, com atendimento online, mas com alguma dificuldade de atendimento presencial, até pelo decreto do governador, acompanhado pelo município. Mas nós fizemos uma releitura das atividades, fizemos um planejamento inicial nos primeiros 2 meses, à luz do que seria nosso próximo compromisso, que era o PPA, né? E a gente apresentou essas propostas lá, o prefeito foi muito generoso na definição do orçamento, nós dobramos o orçamento da CETRI, nós saímos de 20 milhões de orçamento para 40 milhões de orçamento, que está sendo votado, evidentemente, sujeito a alterações na Câmara, mas por enquanto é esse o desenho do orçamento que foi encaminhado para a Câmara. E lá, Reinaldo, eu fiz um negócio que eu acho extremamente importante, que é o papel do Estado, né, no sentido mais figurado, é promover a equidade, principalmente com as populações mais vulneráveis. Nós temos uma situação de desemprego que é enorme no país, são quase 15 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Osasco vem na contramão disso. Nos últimos 5 meses, empregos com carteira assinada, o saldo positivo foi da criação de mais de 7.400 vagas. Mas o que nós fizemos lá? Por uma provocação de uma secretaria criada pelo prefeito, que é a Secretaria Executiva de Igualdade Racial, eles nos trouxeram um dado que é extremamente assustador. De cada 10 jovens desempregados entre 18 e 25 anos, 7 são negros ou pardos. Falaram, então vamos criar um programa, né, para a gente tentar promover um debate sobre isso e equilibrar um pouco esse jogo. E fizemos um programa, inicialmente para 100 jovens. Na parte da manhã, 4 horas, eles estudam e se qualificam. E 4 horas na parte da tarde, eles exercem algum trabalho laboral. E a gente criou uma comissão para acompanhar o desenvolvimento desses jovens. E escolhemos os jovens mais vulneráveis, aqueles que não têm o QI. Aqueles que são, de fato, pelo critério de renda, pelo critério de localidade, pelo critério de vulnerabilidade. E são esses jovens que, ao final de um ano,
a gente quer intermediar a mão de obra deles no mercado de trabalho para que eles saiam desse ciclo de miséria, esse ciclo de violência a qual, infelizmente, estão sujeitos os nossos jovens no Brasil hoje. Isso aí, estamos aqui com Gelson Lima. Apanhei muito, viu? Porque aquelas coisas, mas por que tem que ser jovens negros ou pardos? Por que não pode ser jovens brancos de olhos azuis? Por que esse debate que infelizmente A minha cota racial de amigo negro eu já tenho, que é o Alessandro Leite, é a minha cota, né? Tá certo. Eu tenho 2 amigos, um é o Alessandro Leite, então 50%. Grande Leite, tá aqui, ó. Se pudesse mostrar, daqui a pouco você vai entrar aqui, ó, viu? Pensa que não? Grande amigo. Daniel Oliveira, grande Daniel. Danielzinho. Osasco não tem secretário de saúde, mas o amigo Gelson seria uma ótima opção. Foi excelente secretário no passado. A Eliude, Favela SO, conhece a Eliude, né? Eliude. Reinaldo Mota nasceu para apresentador. Ó. Eu amei participar de um programa que você apresentava na TV, ela quis que eu TV Osasco, mas era TV Cidade. Não nasci para ser apresentador, não, nasci para ser jogador de futebol, viu? Mas como o negócio não era... Não te descobriram no não momento me descobriram, certo. exatamente. O olheiro falhou. Agora eu tô mais para cozinheiro, não é nem mestre, viu? Cozinheiro, né? Mestre não, é... Masterchef. Masterchef, né? Não, eu tô pra cozinheiro, porque eu faço aquela coisa, arroz, me queimei, falei pro Gelson, me queimei, tem que usar luva, não dá. O negócio não tá bom, não. Muita gente entrando aqui, olha, eu perdi a conta aqui já, excelente. Carol Cerqueira tá com a gente aqui, grande Carol. Grande amiga, grande Alex quadro. Cassundé, parabéns pelo programa. O Navarro tá falando aqui, parabéns por esse programa. Ele falou outra coisa, acho que eu às vezes vou consertando aqui, sabe? A Carol e a Amanda foram 2 responsáveis também por incentivar esse programa que a gente criou aí para os jovens negros ou pardos, nessa faixa. Bom, vamos lá que o tempo urge, né? Daqui a pouco tá acabando o tempo e a gente não falou, né? As perguntas um pouco mais... Pode fazer. Você, Gelson, presta atenção, não tá nem escrito aqui, que agora vai ser da minha cabeça aqui. E aí é um problema, porque eu preciso ler, né, gente? Precisa estar bonito. Tem Yuri, grande Yuri aqui. Não é o Yuri Gagarin, não, né? Que aquele é o primeiro que andou, né, na Lua. Yuri Costa, meu amigo Yuri Costa com a gente aqui, temos tomado alguns cafés, as pessoas perguntam, quem que é aquele Yuri lá? É o Yuri, gente boa. É do Avante ele, viu? Ah, do Avante? É. Opa! Parece que é amigo do Campos Machado lá agora. Grande Campos Machado, um abraço pra ele. Vamos lá, você saiu do governo do Rogério, e começou a formar uma frente de oposição, encabeçado com Lindoso. Eu até estava contigo no PRTB, nesse movimento. E no meio do caminho, você retornou como coordenador principal da campanha do Rogério. Acho que a cidade precisa saber esses detalhes, Gelson, por favor. Essa é uma pergunta duríssima mesmo. Bom, primeiro, Reinaldo, que você acompanhou todo aquele movimento que nós fizemos de tentar criar uma alternativa ao projeto que estava em curso aqui na cidade, por várias, cada um de nós tínhamos a sua razão. Tinham vários candidatos a prefeito de oposição, nós conversamos com todos eles, no sentido da gente tentar aproximar os nossos interesses, que era ter um projeto alternativo para a cidade. Avançamos até um determinado período. O Lindoso iniciou com 1 partido, depois foi para 6 partidos. A gente podia ter disputado a eleição com 5, 6 partidos, lógico que tinha partidos em disputa ainda, mas ele fez uma opção. Ele fez uma opção de ter um coronel como seu vice, eu respeito isso. E naquele momento o grupo entendeu que não dava mais para caminhar junto. E eu sou um cara de grupo. Por mais que a minha vontade seja expressada no momento e a defesa dela com contundência, eu respeito a decisão da maioria. E a decisão da grande maioria naquele momento era de acompanhar o Rogério, e a gente fez uma conversa com ele lá na casa da deputada Renata Abreu. Nos sentimos contemplados pela proposta da gente estar junto naquele momento. Apresentei ao grupo, o grupo todo concordou e a gente caminhou junto. E com certeza, ali a gente viu a mudança. Eu estava participando do jogo, a gente percebeu a mudança de astral, de rumo, de tudo. Porque assim,
A gente viu o Rogério com problema naquela campanha. Eu só vou dar entrevista agora para os meus amigos, porque os caras só falam bem. Não, mas é verdade mesmo. Isso aí todo mundo concorda aqui, né, gente? Agora pode... Reinaldo, é que assim, eu venho de uma escola. Eu comecei a coordenar a campanha de majoritária em Osasco em 2000. Né? Fui um dos coordenadores. Depois fui galgando outros espaços, virei coordenador geral de várias campanhas dessas e de deputado estadual do Emídio, depois do João Paulo, já fui tive uma outra função na coordenação da campanha. E a gente conhece os atores todos da cidade, né? Conforme a gente já falou aqui, eu estou há mais de 30 anos. Eu sou contra a regra, né? Eu sou aquele que não faz nada, como é que é? Do cinema, que... Figurante, né? Figurante. Eu sou figurante nesses atores. Não, a gente conversava sobre inclusive o teu desempenho. Aliás, você é um cara corajoso, porque você foi 2 vezes candidato a prefeito. Tô na história da cidade já, né, Nelson? Pena que não teve debate, porque se tivesse debate, talvez os candidatos teriam aparecido mais, porque era muito difícil essa eleição, né? Uma eleição sem veículos de comunicação de massa. O Rogério se destacou muito nas suas redes sociais. Ele cuidou dela desde o início, no governo e tal. As pessoas só queriam falar de pandemia. Ele entrou muito bem nesse assunto, muito bem. Enquanto alguns negavam, né, o que seria, né, a pandemia, o Rogério entrou com altivez, entrou com criatividade. Então, né, se alguém falasse de política naquele momento, exatamente, também ia tomar pau. Exatamente. Né? Essas 2 coisas ajudaram ele. Né? Primeiro que a oposição ficou extremamente acuada, não soube entrar na disputa, e o Rogério entrou muito bem. Então não sobrou muito espaço, não tinha muito espaço para a oposição naquele momento. Né? E o Lindoso podia até ser uma promessa, mas eu acho que ele, como médico, como um cara jovem da cidade, como uma liderança emergente, ele poderia ter tido um comportamento na eleição diferente do que teve. Isso ajudou a gente, né, a ganhar a eleição no primeiro turno com 60% dos votos. O Rogério ele é um cara que, assim, além do carisma, da capacidade de compreensão, da sensibilidade dele, ele juntou todos os atores da cidade em torno dele. Ficou isolado, né? Você, o Emídio de um lado pelo PT e o Lindoso do outro lado. Todas as demais forças, né, que podiam, do lado, né, na oposição, fazer algum estrago, ele teve a capacidade de dialogar. E não é fácil. Não é fácil você... compor, entendendo que todo mundo tem seus interesses. Então ele foi um cara muito hábil nesse processo. Bom, a minha ida para o governo mostra, entre outras coisas, a habilidade do Rogério, porque, veja, eu queria fazer oposição ao Rogério. Ele teve a capacidade de sentar, dialogar, de fazer um meia-culpa, ele e eu também, e a gente se aproximou novamente, e eu faço parte do governo dele hoje, e vou fazer parte, e vou ajudar a coordenar os próximos candidatos de interesse dele também. Né? Então, já chegou uma pergunta aqui falando de candidatos. Quais são os nomes cogitados assim, para serem candidatos pela máquina? Rosimeire Martins está fazendo essa pergunta. E qual assim, nome você apostaria? Bom, aí... vocês estão querendo que eu entregue o ouro aqui. Não, não é. Não, eu vou perguntar, não. Eu vou perguntar do nome. É verdade. Não, tem vários quadros. Se eu não entregar, eu entrego, pô. Tem muitos nomes. Tem alguns vereadores, tem secretários que o Rogério está considerando. O que é mais importante? O Rogério nos convocou para uma reunião, pegou lá quem preside outros partidos, as outras forças políticas que compõem o governo, e falou o seguinte: é possível a gente caminhar para ter um candidato a deputado estadual único do governo? E pediu para que as forças políticas consultassem as suas bases. Todo mundo saiu, foi consultar vereador, foi consultar diretor disso, diretor daquilo, quem foram os candidatos na última eleição, e todo mundo deu a devolutiva para ele dizendo o seguinte: olha, nós topamos que o governo unifique o projeto em torno de uma candidatura. Então, isso é o que é mais importante. É essa unificação de projeto em torno de um nome. Este nome, o Rogério deve apresentar, né, nos próximos meses e tal. Já está apresentando já, né? Não, tem muita água para rolar? Não, tem muita água para rolar, tem nomes. Agora a ida dele, do cunhado dele, né, do Gerson, que é uma pessoa de muita experiência, principalmente junto a empresas de base tecnológica, que é uma das coisas que o Rogério está querendo
avançar ainda mais. Mas assim, a cidade não conhece quem é o Gerson, né? Assim... Então, mas o que é importante? Importante é a unificação do projeto. Se você pega todas as forças e direciona para um determinado projeto, quem é a pessoa entre nós que melhor tem capacidade de representar esse projeto, essa aglutinação de forças? Você acredita que a máquina tem a força para eleger, então, um deputado? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque ficariam poucos candidatos de fora. A máquina unificada, ela tem força para eleger tranquilamente. Então, pessoal, é o seguinte, quer ser candidato tem que ser federal. Você quer ser candidato, tem que ser candidato federal, pô. Não, estadual. Bom, é lógico, né? O prefeito ele não controla todo mundo, não controla todas as forças. Pode ser que algumas pessoas no governo resolva enfrentar essa história de candidatura única e se lançar candidato. Agora, a discussão que nós estamos fazendo, e eu tenho ajudado nisso, é convencer quem não é do Podemos, porque esse candidato será do Podemos, é tentar convencer para que nos dê essa oportunidade de unificar o projeto. Porque se o governo fizer aquilo que fez em 2018, que foi lançar vários candidatos, fragmentar a base do governo, nós vamos ter muita dificuldade de unificar todo mundo em 2024 para a manutenção do projeto. Então essa é a ideia. Perfeito, estamos aqui no Papo Reto, um podcast à frente do seu tempo, inovando. Ó, já estou ouvindo, viu, Gelson? Muita gente fala a palavra podcast na cidade de Osasco. Tem muita gente que não sabe nem o que era aí, já começa, vou fazer um podcast. Está surgindo essa palavra. Eu também estou aqui, mas nem sei o que é isso. Nem eu. Não, mas assim, o legal é que a gente em 2019, Pepo, a gente começou a fazer as lives, aí na sequência um monte de gente começou a fazer live. Pois é, você foi pioneiro. E você sabe, bom, você sabe, nós mudamos o calendário eleitoral, porque o que eles falavam que só em outubro de 2019 iam começar a falar em candidaturas. Aí eu comecei a trazer os pré-candidatos a vereador na nossa live, os caras começaram a chamar tudo rapidinho. Não precisa chamar, não vou chamar ninguém não de pré-candidato, fiquem tranquilos. Mas assim, é legal a gente sair na frente, a gente saiu na frente mais uma vez. Quero agradecer, eu tenho uma agência por trás fazendo isso aqui, que eu não sou capaz, quando eu falo, nasci para ser apresentador, nunca. Eu sou muito limitado, mas nós temos um pessoal que trabalha, quero você citar todo mundo no nome da Cleo. Gente muito capacitada por trás fazendo esse trabalho. E aqui hoje na TV Barueri, um espetáculo, o pessoal da técnica dando um show aqui pra gente. Então eu não tenho palavras para agradecer tudo isso. E com você mesmo falava muito, você tem que voltar, e nós voltamos, eu acho que num estilo muito melhor e mais profissional. Então vou terminar, tem tanta pergunta. O Michael Cardoso, sério, acho que trabalhou também no trabalho, se não me engano. Sugestão de programa para CETRI, criar um cartão desemprego para que as pessoas possam ter possibilidade de andar dentro da cidade sem custo de transporte. Boa. Acho uma boa Tem ideia. uma proposta muito parecida com essa do movimento sindical que a gente está dialogando com o prefeito para saber as condições financeiras de botar em prática. Dinheiro tem, Gelson, pelo amor de Deus, dinheiro tem, pô, dinheiro tem. É que nós precisamos... Precisa ter a vontade política. Aí eu acho que o governo tá sinalizando com pelo menos uma vontade de fazer diferente do que ele fez no primeiro mandato. Eu tenho sentido essa diferença e eu não precisaria nem estar falando sobre isso, mas eu vejo uma boa vontade em algumas coisas. Acho que no segundo mandato o cara fica mais livre, não, Gelson? Não, e outra, né? O Rogério, ele não tinha experiência executiva quando assumiu o primeiro mandato em 2016. Ele cresceu muito politicamente como gestor. Osasco é uma cidade que exige isso, né? E ele tem conhecido experiências fora, não ficou limitado ao que acontece em Osasco ou na região. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai entregar um segundo mandato muito melhor do que o primeiro e vai marcar o seu nome na história. Aliás, já marcou, né? 2 mandatos eleito no primeiro turno com 60% dos votos já é um feito extraordinário, né? Sem sombra de dúvida. Jefferson Cassundé, Gelson sempre foi um grande articulador e parceiro. Pensa no grupo. Isso aí. O Jefferson falando também, a volta do Gelson para o governo Lins deu um avanço e uma organização para a cidade. Acompanha a política da região e vejo a visão desse grande gestor chamado Gelson Lima. Cadê os inimigos do Gelson? Só tem amigo entrando aqui, gente? Pelo amor de Deus, pô! William Souza, isso aí, Gelson excelente.
Juliana Oliveira, parabéns. Pelo menos pra mim aqui. Parabéns, Reinaldo, pelo programa. Opa. Eu sou o cara. Ele é geminiano, eu sou escorpiano, entendeu? Eu sou meio ciumento. Ah, é? Brincadeira. Reinaldo, parabéns pelo programa. Gelson é o melhor gestor público da nossa cidade. Caramba. A Léa, minha esposa... Esse aí deve ser meu filho, né? Meu filho, não, leia aí. Esse é Juliano Oliveira. Só você tem um perdido. Ô, Emília, pera um pouquinho. Não é não, né? O Eliseu Lopes, o Eliseu Champion, não sei se chama, tá aqui com a gente, mandando um grande abraço para mim, para você, um dos grandes quadros, inclusive para ir para saúde, ele tá falando o Eliseu aqui. Bom comunicador também, tinha um grande programa. Excelente, excelente. E a minha esposa, até que enfim você entrou aí, né? Poxa. Opa. Masterchef, cozinheiro, mestre Cuca, super top. Super pai. Hashtag Papo Reto, parabéns. E tudo São Paulino em casa, quando você falou super pai. Então, Gelson, assim, nós estamos terminando, porque já passou de uma hora já o programa. Agora que eu comecei a gostar do programa? Quer ficar mais? A gente fica aqui, o povo tá aqui. Mais de 960 pessoas ao vivo aqui com a gente. Muita gente perguntando, parabéns pela gestão. Gelson, então aqui a Márcia Costa. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui na reta final do Papo Reto. Pode ficar tranquilo que tem a última pergunta que tá... Essa ele não sabe, Pepão. Essa ele não sabe, viu, Yuri? Mas, tem alguma coisa que gostaria de falar, que você não falou? Sei lá. Não, cadê a pergunta? Diz que tem uma pergunta aí que é dura aí, não sei o quê. Pergunta do Papo Reto. O cara me traz o Rogério... Opa, deixa eu olhar, já tô quebrando tudo aqui. O cara me traz Rogério Lins no meu programa... Aliás, será que tem coragem de enfrentar aqui o Papo Reto? Não tenho dúvida. Se você fizer o convite, ele vem sim. Então vamos deixar, calma. Deixa ganhar mais popularidade o programa. Tá certo, vem sim. Semana que vem temos o prefeito, falando em prefeito de Itapecerica, Dr. Nakano. Vai estar com a gente. Legal. Prefeito de Itapecerica que venceu. Eu sei porque a minha mãe e a minha irmã moraram muitos anos lá em Itapecerica. E eu conheci minha irmã, inclusive trabalhou na empresa do Jorge Costa, que era uma distribuidora de bebidas e tal. Então eu sei quanto era a força política desse grupo que ficou muitos e muitos anos à frente. E o doutor Nakano rebentou e quebrou, como é que eu posso dizer a palavra correta? Essa longevidade, quebrou esse poder quase monárquico que tinha ali em Itapecerica. E vai estar com a gente, vai ser super legal. Legal. Ele vai pagar, será depois, o prefeito tem que pagar depois o jantar para nós, né? O secretário paga o McDonald's. Pô, divulguei seu jornalzinho do Podemos, com a foto do Rogério Lins aqui. É isso aí. Esse jornal vai ser um jornal mensal, nós vamos ir aumentando a tiragem dele na medida que dá uma coluna do Papo Reto aqui. Você quer me trazer? Eu vou pro Podemos, não? Me leva pro Podemos, eu vou. Vai ser candidato estadual. Tá feito o convite. Não sendo da máquina, não tem problema. Agora na máquina a gente quer ter um pouco de organização lá. Bom, muita gente participando respeitando, mesmo. Evidentemente, que a vontade dos outros. Não vai ter alguém aqui que vai falar, mas eu tava querendo ser candidato. Tem que ser respeitado o direito das pessoas de quererem ser candidato. Muita gente. A última pergunta, que você não vai nem saber agora... Não, você não falou ainda. Tem alguma coisa para acrescentar de tudo isso? Não. Pode perguntar. Não, quero que você pergunte. Porque a última pergunta você vai responder ali naquela câmera. E Não, peraí, a pergunta é a seguinte. Tô olhando pra câmera. Papo reto, hein? Papo reto. Você não acha que o Ribamar devia ser o candidato do governo? Eu acho que o Ribamar, se fosse o candidato do Podemos, e há conversas nesse sentido, eu acho que aí eu acho que seria um grande candidato do partido do Rogério, do nosso. Agora, ele sendo um candidato do PSD, ele certamente terá apoio do governo, certamente terá apoio do Rogério, certamente terá apoio da cidade como um todo, mas nós temos o nosso candidato, nós temos a nossa candidata, que é a Renata Abreu, que é a presidente nacional do nosso partido. Isso a gente não pode abrir mão, né? Aí é um projeto partidário. O cara responde tudo mesmo, né? Até essa pergunta que eu achei que ia ser mais, né? Não, mas disse que tem uma outra ali que você não quis. Não, é Ribamar, até isso aqui, Ribamar. Ribamar. O Ribamar é um grande articulador, uma pessoa que cresceu muito. O Ribamar, o que ele fez no primeiro mandato na campanha do Rogério, Reinaldo, você imagina... É inquestionável. Você imagina o seguinte, ele foi candidato a vereador, ganhou a eleição disputando com o irmão,
portanto, dividiu o grupo, família e tudo mais, ganhou a eleição. E já no primeiro mandato virou presidente da Câmara, depois foi reeleito presidente da Câmara, então o cara tem um diferencial aí, né? O cara, de fato, tem uma capacidade e agora extraordinária. Eu tô vendo o Ricardo andar com ele. O Ricardo. Não, e agora o Rogério Silva virou anda com assessor dele. Virou Ele assessor. inverteu. Ele era assessor do Rogério Silva, agora o Rogério Silva virou assessor dele. E quero saber o seguinte, qual é o endereço do Cabanha? Essa é a pergunta mais... Praça Duque de Caxias, 74. Foi, eu já almocei algumas vezes lá. Excelente, cara. Gelson, obrigado. E se falar que ouviu aqui no programa, ainda tem desconto. Não, vamos lá. Boa, eu ia fazer... Rapaz, ele leu meu pensamento. Você sabe, joga aqui pra mim a câmera. Eu tava hoje em casa, pensando, eu falei assim, vamos lançar uma campanha lá. Opa! Quantos por cento de desconto? Se falar que assistiu o Papo Reto. Puta merda. Não, vamos, não. Vai. 10%, vai. 10% de desconto. Isso. Se alguém chegar lá e falar assim, ó, eu assisti o Papo Reto, quero meu descontinho. Então fechou. Tá certo. Gelson, obrigado, de coração. E gente, vamos dar uma salva de palmas aqui, que foi isso. Opa! Ainda tem uns minutinhos? Hã? Diga. Pô, eu que queria agradecer. então, Eu queria agradecer você, joga a agradecer o câmera pra ele, vai programa, agradecer essa oportunidade aqui. Eu sou o terceiro ou quarto entrevistado do programa. Edmilson acabou não fazendo, mas a gente vai fazer com o Edmilson, o pentacampeão, que ele estava com Covid e tivemos um probleminha técnico. Então, na verdade, assim, foi o Elvis César, o Emílio de Souza e Gelson Lima. Só peso pesado. Mas olha que coisa interessante, Rinaldo. Eu estava passando com o meu carro em frente, parei no semáforo, aí meu filho olhou, papai, ó você ali no outdoor. Pô, eu me senti até importante. Então agradeço. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, gente. Obrigado. Valeu. Papo Reto, segunda-feira que vem, às 8 horas, com o Dr. Nakano, prefeito de Itapecerica da Serra. Beijo, fica com Deus e compartilhe. Olha, aliás, sem Deus a gente não chega a lugar nenhum, tá bom, gente? Com Deus. Nós já estamos vencendo essa pandemia e você fique firme. Olha, use máscara. Aqui nós não estamos porque nós estamos numa distância razoável, mas use máscara e olha, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e seja feliz. Um beijo, tchau, até segunda.